Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente, né, levando em consideração que essa semana é nossa avaliação, a gente tem aí também um novo conteúdo. E aí, o novo conteúdo, ele fala sobre o Oriente Médio. E aí, o que são as características, os aspectos regionais, né? Fica situado no sudeste do continente asiático, é composta por 15 países, além da Palestina. O Oriente Médio também, ele está localizado em uma posição geográfica estratégica por conectar três continentes, a Europa, a África e a Ásia. Na antiguidade, né, o Oriente Médio era local de passagem de caravanas vindas da Europa e da Ásia, da África. Era tipo um corredor, né? Ficava ali sendo usufruído para esse processo de comercialização de navegações, né? Seja voltado principalmente para a questão comercial ou até mesmo de pedestres. E atualmente, né, o Oriente Médio, ele tem aí uma característica muito marcante por ter bastantes habitantes que não necessariamente são nacionais de lá, né? Podem ser, como é que eu posso dizer? A região acaba que abrigando também muitos povos de outras descendências, de outras culturas, de outras regiões do mundo, certo? Há exemplos disso, tem também a questão cultural e religiosa, como os judeus, os persas e os árabes cristãos. Então, mesmo sendo aí, ao longo da história, tido como uma rota, né, o Oriente Médio, ele acaba aqui sendo um abraço para uma diversidade cultural muito grande por receber diferentes culturas, né? E mesmo elas se aproximando uma cultura de outra, mas são culturas independentes e que dividem ali o mesmo espaço. Sobre a questão da dinâmica demográfica no Oriente Médio, ela é dividida de forma irregular, né? E aí, a parte, né, litoral, principalmente, é onde tem a maior concentração, assim como também tem a questão da economia, né, sendo usado diretamente por pessoas, a economia acaba se destacando, onde essa concentração demográfica é mais intensa. Temos também a questão das redes hídricas, né, que tem a maior concentração de população no vale do Rio Jordão e na planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Então, outra característica muito marcante do Oriente Médio é essa concentração da população demográfica, onde tem a facilidade aí hídrica, tá certo? Então, as maiores concentrações populacionais são voltadas justamente para essas regiões que têm o favorecimento de rios ou de oásis, ou então a fachada litorânea, tá? A economia do Oriente Médio, ele tem aí uma grande concentração na exploração de minerais. Há exemplos, o petróleo. O petróleo é o carro-chefe do Oriente Médio, né? Ele tem aí a matriz energética muito desenvolvida não, né? Numa grande porção do território. E aí, além do petróleo, tem também o carvão mineral, o gás natural e outros, outras matrizes energéticas. Mas, dentro do Oriente Médio, quem ganha o maior destaque é o petróleo, tá? Sobre o consumo e a exploração. Aí, gente, como eu já visto que o petróleo é o carro-chefe, né, da exploração, tem também a questão das exportações. Por ser um território onde o Oriente Médio tem essa facilidade de encontrar o petróleo, há muito processo de envio desse produto para outras regiões do mundo, não ficando restrito unicamente ali. E claro que isso desperta o interesse de muitos nessa região. Então, se a gente for levar em consideração a questão econômica, o Oriente Médio ele é riquíssimo, principalmente porque ele tem aí um mineral poderosíssimo e que é usufruído por todos os países do mundo. Consequentemente, por ser um produto que
que precisa aí de um longo período para se reconstruir, né, para se fazer naturalmente, já que não existe nenhum meio tecnológico para isso, temos a dificuldade que, em decorrência da exploração excessiva, há os impactos ambientais em decorrência disso, né? Mas o maior destaque aí que quer ser visto não é essa preocupação com o meio ambiente, e sim a comercialização desse produto, nem que para isso a intensidade da exploração seja maior, né? O que também não quer dizer que lá não existem outras situações comerciais. Existe sim a questão da pecuária, assim como também de indústrias, né? Mesmo tendo características únicas em termos naturais, mas também há o desenvolvimento da pecuária, da agropecuária, né? Assim como também do setor industrial. A agropecuária, como já citado antes, as populações, né, as sociedades, elas tendem a se organizar diante do favorecimento das redes hídricas. E aí, o mesmo se enquadra na questão da agropecuária, porque temos que ter o favorecimento da questão hídrica para podermos ter cultivos e também a criação de animais. Uma prática que acontece lá, por ser uma sociedade com baixo padrão de vida, o que ganha maior destaque são os projetos voltados para o sistema de irrigação. Porém, mesmo sendo uma prática boa, assim como é que se diz, mais comum no Oriente Médio, ela também recebe grandes críticas, porque o processo do sistema de irrigação, né, as plantações por sistema de irrigação, elas têm um consumo hídrico maior, consequentemente, a baixa nos rios que cercam a essas sociedades, essas populações, elas tendem a ter um consumo mais excessivo de água, já que todo o sistema é baseado através da irrigação, né? Então, assim, são os ônus e os contras da região. É saber adaptar o tipo de cultivo e o tipo de prática de criação e também saber equilibrar o consumo hídrico, já que lá não é tão favorável, já que naturalmente, né, as condições climáticas da região não são tão favoráveis assim para alguns tipos de investimentos que exigem uma maior quantidade de concentração de água, do uso da água, certo? Tanto a agricultura como a pecuária são atividades econômicas, né, mais predominantes na região do Oriente Médio, e tem também a questão da subsistência. O que isso significa? A agricultura e a pecuária de subsistência parte da necessidade de sobreviver em termos de alimentar-se, assim como também entra no quesito comercial. A subsistência quer dizer isso. São práticas que têm que ser levadas em consideração o processo de exploração e que esse processo de exploração não necessariamente traga maiores prejuízos futuros. Então, né, há necessidade de se ter um olhar diferente para essas práticas, para que não venha a ter aí consequências com o passar dos anos, certo? E aí, por ser uma terra com características climáticas muito desejáveis para a questão da existência, né, da sobrevivência, não quer dizer que o Oriente Médio não seja visado por outros países. Muito pelo contrário, ele é alvo até demais, principalmente por ter uma grande jazida de petróleo, que é o ouro do mundo comercial, né? Faz de conta que o ouro é barato, perto do petróleo. Então, é como se fosse isso. O Oriente Médio, por ser uma eterna jazida, eterna também, mas né? Uma grande jazida de petróleo, também desperta interesse, principalmente de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a China. E, claro, que é também o motivo de despertar guerras, né? Guerras por interesses territoriais, como também principalmente econômicos. O maior interesse no Oriente Médio não é a ocupação, mas sim a exploração das riquezas naturais que essa região tem aí no seu espaço, né, no seu espaço geográfico, como de certo modo,
certo? E aí a gente vai dar uma pausa por aqui. A gente vai retomar essa explicação na sala de aula, tá? Lembrando, bimestre, esse bimestre é super curto, então não deixem acumular atividades, tá bom? Um cheiro e a gente se encontra logo mais.